Hoje o nosso assunto é bem interessante, porque a gente está na época da eleição, né? Então, é muito interessante o que o Jairo Nicolau produz nesse... Ah, tá muito calor, não gosto de usar chapéu. Tá? É muito interessante que o Jairo Nicolau produz nesse livro, que diz respeito a uma própria questão epistemológica, metodológica, ontológica, a respeito do que significa uma pesquisa, né? Qual é o papel da ciência, né? Qual é o papel da pesquisa científica. No caso que ele faz, não sei se alguém chegou a dar uma olhada no texto, né? Mas ele faz uma coisa muito singela, né? Ele não produz nenhum dado novo, né? Ele não pega e faz uma pesquisa, né? Ele simplesmente pega pesquisas de opinião e dados do Tribunal Eleitoral, né? E ele vai fazendo leituras, ele tem perguntas, hipóteses, né? E ele vai fazendo perguntas de cientista político para esses dados, que são dados que estão aí, né? São que nem os dados das pesquisas agora que eles fazem, né? Do TSE, né? Desses Datafolha e tal, né? E outros dados um pouco mais elaborados, né? Quer dizer, quando a gente olha o dado da pesquisa, assim, a pesquisa teve 2.000 pessoas, né? Bom, onde é que foi feita a pesquisa, né? Quem fez a pesquisa, a metodologia, a distribuição da amostra, né? Quais são os extratos da população, né? Daí eles antigamente era muito menos refinado, né? Agora tu já consegue ver assim, olha, por raça, né? Várias questões aí, né? Por gênero, agora tu vai complexificando, quer dizer, tu consegue ter uma sintonia fina em cima daquilo que acontece numa pesquisa. Agora, quando eu preenchi o meu dado de filiação, por exemplo, no PT, né? Eles já fizeram uma pequena entrevista assim comigo, digamos assim, ali na ficha, né? Perguntando, olha, até questões de gênero, de raça, de não sei o que. Bom, para os caras terem um dado assim, né, a respeito do perfil dos seus filiados. Ah, tu vai lá, joga um programa desses de estatística, tu consegue ter tu consegue ter um perfil, né, para saber, né? E é por isso que, assim, ontem eu estava lá, né, na panfletagem e a pessoa estava lá no centro distribuindo o santinho, né, aleatoriamente. Então, bom, eu te falei, mas tu conhece, tu sabe onde é que tu tem que investir, né? Que tipo de público tu tem que investir, né? A não ser a distribuir santinhos aleatoriamente com pouco recurso de campanha, né? Tu vai lá distribuir santinho e colinha aleatoriamente, assim, se arriscando a levar a ser agredido na rua, né? Também, né? Então, quer dizer, bom, pelo jeito não, né? Pelo jeito vai esfaqueando a esmo ali, né? Então agora a gente vai ler, né? O livro aqui, ele vai falar umas coisas bem interessantes aqui, né? Então vamos compartilhar a tela e vamos tocar fogo. Vocês podem me interromper aí, né? Até porque eu também ainda estou, né, meio sem fôlego. Bom. As regras e a evolução da campanha eleitoral. A instabilidade da política brasileira no período de 2015 a 2017 não foi suficiente para abalar a crença dos analistas e políticos de que o pleito de 2018 seguiria o mesmo padrão que se repetia desde 1994 nas eleições presidenciais. Se o PT e o PSDB polarizaram a disputa presidencial por 2 décadas, por que isso não aconteceria novamente? Olha que interessante que ele está colocando aqui, né? E ele está colocando aqui, ó, 2015, 2016, o período do impeachment, né? Até o final do governo Temer, né? Então realmente foi um período de instabilidade institucional, né? Um período de um governo ilegítimo, né? A premissa que orientava a análise dominante era que para vencer ou pelo menos passar para o segundo turno, o candidato necessitava de 3 requisitos: obter uma grande soma de dinheiro para financiar. Isso aqui está destacado, né? O legal do Kindle é que é isso, tu lê um texto em rede, né? Então ele fala que várias pessoas destacaram esse trecho aqui, né? Então quando tu está lendo um texto no Kindle, tu está lendo num aplicativo, né? E é como se fosse uma leitura coletiva, né? Então, obter uma grande soma de dinheiro para financiar a campanha. Dispor de um tempo razoável no horário de propaganda eleitoral. Hoje começa, né? É hoje. E construir uma rede de apoios nos estados, preferencialmente naqueles com maior população. Essa que o Olívio Dutra chama de capilaridade,
né? Então, essa é uma vantagem que o PT tem também, né? E o PT é tão forte, né? O PT tem uma rede, né, de uma militância historicamente construída no Brasil inteiro, né? Principalmente em São Paulo, que ainda que o PT dificilmente ganhe no estado, o PT nasceu ali e o PT tem um bom eleitorado, né? Eram sempre lembrados os exemplos dos candidatos que, em campanhas anteriores, chegaram a ultrapassar os 10% nas pesquisas de opinião, mas não conseguiram chegar ao segundo turno, justamente porque lhes faltou alguma ou mais de uma das condições mencionadas. Ciro Gomes e Garotinho, em 2002, não contaram com uma rede de apoio em estados importantes e tiveram sua votação concentrada em poucas unidades da federação. Quer dizer, o Garotinho deve ter tido no Rio de Janeiro, né? Ciro Gomes no Ceará, né? Ciro Gomes naquela época acho que ele era do PPS, né? E o Garotinho era do... O Ciro Gomes fez parte de 7 partidos, né, gente? E o Garotinho era do PDT, né? Não contaram com uma rede de apoio em estados importantes e tiveram sua votação concentrada em poucas unidades da federação. A Marina Silva, em 2010, faltou praticamente tudo. Tempo de propaganda, dinheiro para campanha e uma rede sólida de apoio de lideranças estaduais. Em 2014, concorrendo pelo PSB, um partido mais organizado, garantiu um tempo maior no horário eleitoral e recebeu mais recursos para financiar a campanha. Mas lhe faltou uma ampla rede de apoio no Estado. Ela era apoiada pela Natura, lembra? A gente vai ler, né? Mais tarde, depois da eleição, a gente vai ler o livro, né, sobre a Natura, né, falando sobre a exploração da mão de obra, uberização, não sei o que, tudo da Natura. Né? A maior evidência de que a elite política acreditava que o PSDB seria, mais uma vez, um protagonista da disputa presidencial foi a decisão dos partidos do chamado Centrão, de apostar conjuntamente na candidatura de Geraldo Alckmin. Olha aí o companheiro Alckmin, né? Num gesto incomum. Ontem o Lula levantou a bolinha do Alckmin, que foi lindo, hein? Acho que até que a Janja tem que ficar com ciúmes. Né? Num gesto incomum na tradição de composição de alianças no Brasil, 5 partidos, imaginem, gente, Democrata, PP, PR, PRB e Solidariedade, quer dizer, o núcleo do Centrão, né? O núcleo do Centrão resolveram tomar uma decisão coletiva a respeito de qual candidato iria apoiar para presidente. Veja como o Centrão ele é uma massa amorfa, uma bolha assassina, né, gente? Porque quando o Bolsonaro ganhou, todo o Centrão se debandou para o lado do Bolsonaro. Né? Eles estavam apoiando o Alckmin, né? E tomaram uma tunda histórica, né? Histórico, o negócio foi histórico, né? Ele vai escrever isso aqui agora. Né? Depois de semanas de negociação, no dia 26 de julho, eles decidiram apoiar o candidato do PSDB. A gente está em 26 de agosto. Né? A gente está em 26 de agosto. Ainda que na última pesquisa publicada antes do começo oficial da campanha, 11 de junho, Alckmin não aparecesse com mais de 7%, Ciro Gomes, né, hoje. Né? Enquanto o Bolsonaro já aparecia com pelo menos 17%. Né? Esses 17% do Bolsonaro é devido ao trabalho dele na internet. Exclusivamente no trabalho dele na internet. Né? Pela máquina ciborgue. Né? Pela máquina ciborgue, pela máquina dos impulsionamentos. Né? No cenário que Lula era apresentado como candidato. Né? Os líderes do Centrão também acreditavam que a força do financiamento, do tempo de propaganda política e das redes de apoio se imporiam e levariam o candidato do PSDB ao segundo turno. Bolsonaro, como não contaria com quaisquer dos 3 recursos, tenderia a minguar e ficar num patamar em torno de 10%. Ele era comparado aos candidatos que, no jargão político, são chamados de cavalos paraguaios. Disparam nas pesquisas por serem muito conhecidos, mas acabam despencando à medida que a campanha evolui. A vitória de Bolsonaro em 2018 mostrou que as 3 condições deixaram de ser necessárias para ser eleito presidente do Brasil. Ele venceu sem praticamente aparecer no horário eleitoral gratuito, concorrendo por um micropartido, que hoje é o maior partido, né?
depois do PT. Agora se coligou com o Democratas, né? E sem o apoio formal de nenhuma das legendas médias ou grandes. Quer dizer, isso é um dado importante, né, gente? Porque é uma história, é a história de uma coisa gasosa, né? De uma explosão, né? É um fenômeno explosivo, um fenômeno, né? Que é o oposto do PT, né? O PT tem aquela coisa estruturada, sólida e constante, né? O que aconteceu daí, imagina um partido que não existia, né? Elegeu a segunda maior bancada do Congresso Nacional numa eleição só, né? Em torno do Bolsonaro e mais governadores, né? Mais o Witzel, né? Esse capítulo apresenta um quadro geral da disputa de 2018, né? Com ênfase em dois aspectos: a nova legislação eleitoral que passou a vigorar em 2018 e a evolução dos dois principais candidatos à presidência nas pesquisas de opinião. A nova legislação eleitoral: filiação partidária, horário eleitoral e financiamento de campanha. As eleições de 2018 certamente não ficarão conhecidas como aquelas em que as regras eleitorais sofreram as mudanças mais relevantes desde 1994. Mas foi o que aconteceu. Não bastassem a crise política e o crescimento de um candidato com o perfil de Bolsonaro, a nova legislação eleitoral trouxe um elemento de incerteza a mais para a disputa. Algumas mudanças à Lei 13.165 de 2015 já haviam entrado em vigor nas eleições municipais de 2016 e seriam agora empregadas pela primeira vez em eleições gerais. A redução do prazo mínimo de filiação ao partido para que um cidadão possa disputar uma eleição. Isso é sério, né, gente? A diminuição do período oficial de campanha e do horário eleitoral gratuito. Quer dizer, tudo beneficiou aquilo que aconteceu em 2018, né? Porque tu tem, o cara pode se filiar a um partido com menos tempo, né? Antes da eleição, né? Quer dizer, a resposta fisiológica, né? Tu diminui o horário gratuito, o tempo, né? O período da campanha, quer dizer, tudo tem que acontecer muito rápido. E também o tempo do horário eleitoral gratuito, que no caso do Bolsonaro não fazia diferença, né? Mas no caso de quem tinha, né? Se tu tem tempo no horário eleitoral gratuito, né? Tu diminuir esse tempo estruturalmente, ele vai te provocar um prejuízo, ainda que ele vai dizer depois que não vai fazer muita diferença no caso do Alckmin, né? O fim do financiamento por empresas. Em 2018, os candidatos puderam contar pela primeira vez com os recursos de um fundo exclusivamente criado para o financiamento das campanhas eleitorais. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Isso a gente ficava debatendo isso, né? Tinha pessoal que fazia uma defesa disso. Hoje em dia, o pessoal meio que trata isso de uma maneira meio crime, mas tem interesses ideológicos aí, né? Então, quer dizer, olha, eu acho legítimo ter um financiamento público de campanha, né? Porque, bom, é que parece, tu está dando dinheiro para os políticos. Sim, a maneira como os políticos usam esse dinheiro, né? Mas não é, oficialmente o país está investindo nos seus futuros gestores, né? E evitando, como é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles já sabem, pelo número de doações, né, que o cara ganha, a quantidade, as empresas que doam, tu já tem noção do que o cara vai ganhar, né? E aí funciona o lance do lobby, né? Que no Brasil sempre foi meio escamoteado, nos Estados Unidos isso é explícito, né? O prazo mínimo de filiação partidária foi reduzido para 6 meses antes do dia do pleito. Anteriormente, o prazo era de 1 ano. Essa redução permitiu que os eventuais candidatos tivessem melhores condições de avaliar as suas chances de sucesso antes de se filiarem a um partido. Pesquisas feitas 6 meses antes da eleição são mais fidedignas. Os eleitores estão mais propensos a discutir as eleições e a avaliação dos governantes é feita com mais acurácia. Jair Bolsonaro acabou se beneficiando da nova regra. Depois de semanas de negociação com diferentes partidos, ele acabou se filiando ao PSL no dia 7 de março, exatos 7 meses antes da eleição de outubro. Toda uma numerologia bolsonarista aí, né? Do tipo 7 de março, no partido 17, 7 meses antes da eleição de outubro. Assim como ele escolheu o partido com o número 22, né? Já que nós estamos no número 22.
no ano de 2022. E a eleição vai ser no dia 2 de outubro, né? 2 de outubro de 2022, né? Então tem 22 na data também, né? Eles pensam em tudo, gente. Eles pensam em tudo. A duração da campanha eleitoral oficial, o momento em que os candidatos podem formalmente fazer campanha e aparecer na imprensa como tal, também foi reduzida à metade, de 90 dias em 2014 para 45, a metade, né, gente? 45 dias em 2018. Por isso, a campanha começou bem mais tarde, 15 de agosto, esse ano acho que foi 16, né? Do que em anos anteriores, que era 5 de julho em 2014. O período de divulgação da propaganda gratuita, apesar de que hoje isso meio que se dilui, né, gente? Porque o Bolsonaro está, desde que começou o mandato dele, em campanha, e o lance das redes sociais hoje, ele cria um outro tipo de campanha nas entrelinhas, né? Então, a campanha parece que, bom, tem oficialmente o início da campanha, né? Então, a gente está vendo agora o pessoal distribuindo santinho, propaganda, não sei o quê, mas a gente já está falando de eleição há muito tempo. Né? O período de divulgação da propaganda gratuita no rádio e na televisão foi diminuído de 45 para 35 dias. E também a duração do horário eleitoral em rede foi reduzida à metade do que havia em 2014. Os candidatos tiveram somados apenas 25 minutos, divididos em 2 blocos, tarde e noite. Eu me lembro da época das eleições antigas, né? Veio agora o horário eleitoral obrigatório, gratuito, daí o pessoal desligava a TV e tal, né? Ou ficava assistindo lá, mas era um negócio longo, né? Hoje eles inseriram essa ideia dos partidos terem uma parte no horário, no horário, né? Como é que é? Na propaganda da TV e tal, né? Tanto lideranças políticas como analistas acreditam que as campanhas curtas e o tempo mais reduzido de propaganda eleitoral tenderiam a favorecer os partidos tradicionais e os políticos mais conhecidos, pois com a redução do tempo global de propaganda, os candidatos que concorriam pelos menores partidos teriam poucos segundos por dia, o que praticamente inviabilizaria a divulgação de suas propostas. A distribuição do tempo de rádio e televisão de 2018 foi, entre todas as disputas para presidente, desde a redemocratização, a que conferiu menos tempo de divulgação para os candidatos às pequenas legendas. No primeiro turno, Bolsonaro, olha só, gente, olha isso, olha isso. No primeiro turno, Bolsonaro teve apenas 8 segundos de propaganda por bloco, tempo que dá somente para ler a primeira frase desse parágrafo. Vocês lembram? O Bolsonaro, o Jô Soares ele fazia uma paródia do horário eleitoral em 89, né? Então, que lembro que tinha uma mulher que concorria, que era Lívia Maria Pio de Abreu, e ela mal conseguia dizer o nome dela no horário político dela. Hoje eu vou falar sobre o amor. Puf, corta. Em contraste, olha só, gente, Geraldo Alckmin, o candidato com mais tempo, por causa do tamanho da coligação, né, garantiu 5 minutos e 32 segundos por bloco, ou seja, 42 vezes mais tempo do que Bolsonaro. Né? Quer dizer, vamos fazer a metáfora do chuchu, né? Se tu comer um chuchu ou uma bacia de chuchu, o chuchu tem o mesmo gosto sempre de nada. O Lula agora que tá botando uma pimentinha no chuchu, né? Até isso o Lula faz, né? Consegue fazer um prato delicioso com chuchu. Né? Além do horário eleitoral tradicional, a legislação prevê a difusão de inserções de 30 segundos nos intervalos de programação dos canais abertos de rádio e televisão. A audiência do horário eleitoral em rede tem caído, sobretudo, por conta de o telespectador poder assistir aos canais a cabo e por assinatura e usar o celular e o computador como fonte de lazer e informação. Por isso, as inserções que são divulgadas nos intervalos comerciais passaram a ser as preferidas dos candidatos. E a distribuição delas também foi marcada por uma alta concentração nas eleições de 2018. Prestem atenção. Alckmin teve direito a 432 inserções. Anotem aí.
Vamos selecionar aqui com a nossa canetinha amarelo mamão, né? Esse trecho aqui. Alckmin teve direito a 432 inserções, 44% do total. Haddad a 188, 19%. Bolsonaro, apenas 1%. E aí a gente pode pensar, né, várias questões. Agora, quando começar o horário, o Marcos Nobre, o Marcos Coimbra, que ele é o diretor do Vox Populi, né, que hoje está fazendo pesquisa para o PT, ele está dizendo hoje, ele aposta, assim, né, ele é um cara que estuda as pesquisas e tal, ele aposta que o horário político, hoje, tipo, na data de hoje, que começa o horário político obrigatório, ele aposta que o horário político obrigatório não vai influenciar em nada, né? E talvez, eu acho, olhando esse dado aqui, fico pensando, né, se de repente, se o Bolsonaro tivesse o horário político do Alckmin, se o Bolsonaro não se embananaria, né, nisso. Se a ideia dele aparecer pouco na TV e muito nas redes sociais, também não teria significado algo importante, que isso vai ser discutido mais adiante, né? Nas análises que eu tenho visto, assim, né, do pessoal da TV Fórum, Diário do Centro do Mundo e tal, tem discordâncias. Tem gente que acha que a TV e o rádio elas ainda têm um grande alcance em algumas populações, de que isso que for produzido no horário político obrigatório vai ser repercutido nas redes sociais, né? Então vai ter uma conjugação dessas coisas, né? Assim como a questão do debate, né? Então agora a gente está, vocês já viram, né? Parece que o Bolsonaro não vai no debate da Bandeirantes, né? E provavelmente o Lula não vai também. Vai ficar a Tebet e o Ciro lá, né? E aí o Marcos Coimbra também está falando, e de fato, né? Esse modelo de debate, né? O candidato vai fazer uma pergunta para não sei o quê, desse tema, ele tem réplica, tem tréplica, não sei o quê. Ele não é um debate, na verdade, né, gente? Ele é uma coisa fluida, ele é uma coisa meio truncada, meio anacrônica. Eu não gosto, particularmente, de assistir debate, assim, porque eu acho muito truncado, né? Não tem muita chance dos candidatos debaterem as suas ideias, e às vezes dá uns quebra-pau, assim, e já tem cientistas políticos, o Rudá Hit, que veio aqui com o Petri aquele dia, ele está vendo umas pesquisas aí dizendo que, olha, que o eleitorado, né, não está querendo briga, né? O país está conflagrado há muitos anos, né? Acho que desde 2015, que é um quebra-pau de impeachment, de golpe, aí entra o Bolsonaro, e aí está sempre um conflito, pandemia, não sei o quê, e que a galera quer paz, a galera quer proposta, a galera quer soluções para os seus problemas cotidianos. Tanto que vocês podem ver, mesmo o Bolsonaro, ele não pegou pesado na entrevista dele, né? O Lula ontem nem se fala, né? O Lula foi Lulinha, paz e amor total, assim, né? Prêmio Nobel da Paz, né? Então é isso que a galera quer, a galera não quer mais ver quebra-pau. Daí, bom, aí tu vai fazer um debate naquele modelo de debate ali, né? Nem vale a pena fazer debate. Essa história, a pessoa tem que, olha, debate é legal. Não, debate seria legal se a gente tivesse todo mundo sentado numa roda tomando chimarrão, né? E daqui a pouco alguém controlasse a inscrição para falar, né? Agora aquele lance do mediador, da tréplica, da réplica, não sei o que, olha, não é um negócio que funciona, né? Por isso que o Bolsonaro não foi, né, gente? Vai fazer o quê no debate? Perdeu o tempo dele. Né? E o Lula agora estava cogitando não ir também, né? A tabela 1 mostra o tempo total, somatório do programa em rede e das inserções, em minutos que cada candidato a presidente teve no primeiro turno de 2018. Bolsonaro teve ao seu dispor apenas 9 minutos e 30 segundos. 1% do tempo total. O mesmo tempo de José Imael, vocês lembram do José Imael? Eu não. Né? E do Cabo Daciolo. Né? Esse eu me lembro. Esse era gente boa. Maluco beleza total. Né? Tem a brincadeira que se fazia naquela época, né? Que o Meirelles fez uma campanha super cara, né? Financiada pelo banco dele. E o Cabo Daciolo com um celular e uma cartolina. Acho que até o Cabo Daciolo passou o Meirelles, né? Ou chegou muito perto do Meirelles. Caso estivesse apenas esse canal de comunicação,
dificilmente Bolsonaro conseguiria se tornar conhecido por ampla fatia do eleitorado. Em contraste, Alckmin teve ao seu dispor 383 minutos. Tá? Imagina, quanto de Bolsonaro? 9 minutos. Gente, os números, né, gente? 9 minutos, tá? 383 minutos. É incalculável. Né? É incalculável, é incalculável. Né? 383 minutos, 44% do total. Um dos maiores tempos de propaganda das campanhas para presidente no Brasil. Quando olhamos a coluna com a votação dos dois candidatos, a impressão é que eles tiveram percentuais invertidos. Bolsonaro teve 45% dos votos. Com 40, né, imagina, o Alckmin tinha 44% do tempo e o Bolsonaro teve 45% dos votos. E o Alckmin recebeu 5%. Né? É mais radical ainda, né, gente? É mais radical ainda a diferença. Mais radical. Né? Tá aqui a tabela, né? Vamos pegar o Cabo Daciolo ali, cadê ele? 9 minutos. Né? Quanto deu o... Cadê ele aqui? Henrique Meirelles. 133 minutos. Contra 9 minutos do Cabo Daciolo. Fracasso total, né? Dessa chamada velha política. Né? Com relação ao financiamento, durante 2 décadas, de 1994 a 2014, as campanhas para presidente no Brasil foram custeadas, principalmente com recursos doados por empresas. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação empresarial para partidos e candidatos. A solução encontrada para ocupar o vazio deixado pelo fim das doações das empresas foi a criação, em 2017, de um fundo com o propósito de financiar as campanhas com recursos públicos. Vocês lembram dessa treta no Supremo? O Gilmar Mendes pediu vistas a esse processo e ficou 1 ano com ele. 1 ano. Eu me lembro de assistir os programas de televisão, a galera, Gilmar Mendes sentado em cima do projeto do financiamento público de campanha. Por que será, né? Além do dinheiro desse novo fundo eleitoral, os candidatos podem usar seus próprios recursos e receber financiamento de pessoas físicas. Que é isso, né? O velho da Avon, como pessoa física, ele tem bastante dinheiro, né? O Meirelles, como pessoa física, ele tem bastante dinheiro para doar para ele mesmo. Né? Então, esses caras aí, o dono da Riachuelo, né? O dono, esses empresáriozinhos aí, tudo, que estão ali na treta com o cara da Mormai, né? O cara do Coco Bambu, né? Esses caras têm grana, né? Pessoal, assim, eles doam para a campanha, né? E mais, né? Daí eu estou vendo agora, gente, os financiamentos de campanha indiretos, né? Não sei se vocês estão sabendo, assim, parece que tem, por exemplo, tem redes de postos de gasolina, tá? Que estão oferecendo gasolina a preço de custo, né? Então tu tem lá, geralmente esses postos formam, né? Tem cidades onde os postos de gasolina formam cartéis, né? Dá para ver dá para ver isso, dá para ver escancaradamente, assim como pega aqui em Porto Alegre, né, Dani? Pega todos os postos de gasolina da Avenida Ipiranga, assim, né? Para ver que não tem muita variação de preço, né? E aí imagina se todos eles resolvessem fazer a gasolina a preço de custo, né? Os comerciais da Avon, a própria presença ostensiva da Avon, né? A Avon de Porto Alegre, quando eu volto de Santo Antônio da Patrulha, eu volto quando eu chego em Porto Alegre, de noite, né? Eu vejo aquele troço, é impressionante o tamanho daquilo, né? E agora imagina, né? Uma cidade inteira baixa o preço do seu combustível por um nível abaixo ainda, né? Porque daí eles estão assim, o que eles estão fazendo? Eles estão usando dinheiro, eles estão financiando a campanha. Só um minutinho, gente. Yeah. Vai embora. Enquanto o Fábio não vem, olhem a foto que eu postei ali no grupo.
Do Lula lendo Guattari. Ô, Fábio. Alô, diga, Dani. Já que tu parou aí, olha a foto que eu botei ali no grupo, que eu acabei de receber. No WhatsApp? Uhum. O Lula lendo Guattari. Ah, sim. Isso é meio montagem, né? Isso é meio montagem. Acho que é montagem. Ai, não é nada, eu não duvido que tenha lido. Não, eu sei que ele leu o livro, mas essa foto é montagem. Porque o Guattari entrevistou ele, tem um livro, né? Guattari Não me entrevista estraga Lula. a minha ilusão. Não, mas tem um, não, ele não só leu, mas ele foi entrevistado pelo Guattari. É outro nível, né? Tipo, do velho da Avon para o Guattari é outro nível. Como é que é daquele cara lá, né? Então... E agora imagina, né, o cara colocar os empresários ou financiarem disparos de WhatsApp, né? Porque daí é uma maneira que é difícil da lei eleitoral pegar, né? Fazenda de clique, essas coisas assim, é muito difícil da lei eleitoral pegar, quer dizer, os caras, eu tinha falado isso no debate com o Rudahit, né? Que a gente tem que fazer uma repactuação, né? Um contrato social a partir dessas coisas, né? Porque elas vieram como novidade. E muito dessa... Tem o pessoal da Lavitz, do Rio de Janeiro, que tem o livro Tecnopolíticas da Vigilância. O que eles falam, né? Que esse mundo digital entrou em nós e ele subverte todas as nossas leis constitucionais, né? Eles têm brechas na lei constitucional. O Uber foi assim, né? iFood, agora as empresas de apostas, né? Então, eles conseguem burlar a lei, né? Tu não pode fazer aposta no Brasil, né? Mas é uma empresa, tu aposta pela internet, então isso aí transcende o marco legal nacional, né? Então, o WhatsApp, quer dizer, o Facebook, a televisão, o Twitter, e tudo isso é explícito. O WhatsApp, tu não tem como ver o que está acontecendo no WhatsApp, a não ser que tu coloque pessoas infiltradas ali. Então, tem um monte de redes ocultas, né, que estão acontecendo, o inconsciente, né, que está rolando, e, bom, tu não tem como fazer um controle disso. Né? Então, a gente vai ter que descobrir maneiras de controlar isso e tal. Né? Porque essa é a grande questão, né? Aquele documentário que é o Dilema das Redes, né? Tem uma CEO de uma empresa dessas, né? A Nicole colocou que tem alguns grupos de pesquisas em direito sobre direito digital, sim, em pixels, por conta dessa terra sem leis que escapa, sim, claro, né? E então a gente tem que fazer uma leitura dessas questões, né? Porque aparece lá os CEOs do Twitter dessas empresas assim falando, olha, o WhatsApp é um negócio que foi feito para ser arma, né? Porque aí eles dizem, por que essas coisas são gratuitas, né? A gente nunca se questiona isso. Que legal, a gente pode usar esse aplicativo grátis, né? Não é grátis, né? Não é grátis, né? A gente usa o Google, que legal, é grátis. A gente usa o Facebook, é grátis. Aí todo mundo entra, né? E não só não é grátis, como aí tem uma discussão dentro da sociologia do trabalho, de que nós trabalhamos para o Google, né? Nós trabalhamos para essas plataformas. Nós fornecemos informação, cliques, né? Então, claro. Então, tem uma pesquisadora do Google, eu recomendo, ela aparece acho que é no Dilema das Redes que ela aparece. Tem o Privacidade Hackeada e tem o Dilema das Redes. É a Shoshana Zuboff, é o nome dela. No livro da Lavitz tem um texto que ela fala isso. Então, quer dizer, quando tu digita uma coisa no Google, né, o Google usa isso. Ele pega esse dado, qualquer dado, né, MST e arroz orgânico, né? O Google pega esse dado e ele transforma em dinheiro. Ou seja, ele pega a tua ação, né? Tu vai lá, digita, e ele transforma isso em dinheiro. Né? E não te paga nada. Né? Ele só te dá um serviço grátis de Google. Né? Existe a história da governamentabilidade algorítmica. Né? Inclusive, existem fóruns de psiquiatras, procurem isso no Google, existem fóruns de psiquiatras que estão dizendo que a internet está substituindo o cérebro. Né?
na área da psicopatologia, né? Porque o paradigma vigente é o seguinte, né? Na neurociência. Tá, eu tenho uma bipolaridade, né? E aonde que eu tenho um indicador concreto dessa bipolaridade que possa me dizer que ela existe como bipolaridade, né? É o cérebro, né? Eu posso olhar no cérebro ali, tem alguma coisa, algum marcador que fale da bipolaridade. Hoje em dia, os indicadores são construídos a partir de diagnósticos algorítmicos, né? Com muito mais eficácia para o sistema. Ou seja, a verdadeira psicologia científica é a psicologia algorítmica, né? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, né? Mas são pessoas, a pessoa é bipolar, né? E aí ela posta coisa, tá lá, não sei o que, ela te manda mensagem no privado ali, oi, sumido, né? Não sei o que, alguma coisa assim. Daqui a pouco ela some, né? Ela some da internet, né? Porque ela está na fase deprê. Quando ela está na chamada, antigamente chamavam de fase maníaca, né? Ela posta, conversa contigo, fala um monte de merda lá, não sei o quê, daqui a pouco. Hoje em dia tem escalas de diagnóstico algorítmicas que monitoram o perfil dessa pessoa e sabem e diagnosticam a bipolaridade dela para poder mandar propaganda, né? Então, toca um alarme lá que já sabe quando a pessoa está surtada e fica mandando propaganda para ela, né? Porque você sabe, teve uma vez nos anos 90 que o Grêmio teve um jogador de futebol que era bipolar, não sei se... Aí o cara, quando estava na fase para cima, ele ia numa revenda de automóveis, comprava 5 Mercedes, né? E agora imagina um cara que é bipolar, assim, na internet, tu bota lá Netshoes, Amazon, né? Tudo com o cartão de crédito já cadastrado, né? O cara vai comprando. O cara cheira cocaína mesmo também, né? O cara começa a cheirar cocaína, daí vem propaganda de crédito fácil. Essas empresas de crédito fácil foram feitas para cara que cheira cocaína, né? Então o cara já roubou o dinheiro que tinha em casa da mãe, não sei o quê, daí ele liga para um lugar, o cara dá crédito para ele sem analisar o perfil dele e tal. Aí depois cobra, né? Mas o depois para o cara que cheira cocaína, o depois é bem depois, né? Na hora ali que o cara tá na loucura, ele vai, né? Ganha 10 mil, gasta 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Olha o cara que matou o lutador de jiu-jitsu lá, né? O cara matou o cara com um tiro na cabeça e foi para Bahamas depois, gastou não sei quantos mil reais em energético, fumante, mulher, motel, né? Só água de coco, né? Bom, além do dinheiro deste novo fundo eleitoral, os candidatos podem usar seus próprios recursos e receber financiamento de pessoas físicas. Outra novidade foi o estabelecimento de um teto de gastos de campanha para cada cargo. Um candidato a presidente pode gastar até 75 milhões no primeiro turno, com um eventual acréscimo de mais de 35 milhões no segundo turno. Isso nos Estados Unidos não tem, né, gente? Então, o Trump, bilionário, claro, né? O cara pode gastar os tubos, né? O teto final poderia, assim, chegar a 110 milhões. As eleições presidenciais de 2018 foram as primeiras a serem financiadas por recursos do novo fundo e as primeiras desde 1994 em que as empresas foram proibidas de doar. O dinheiro do fundo eleitoral é alocado para os partidos segundo uma série de critérios. O principal deles é o desempenho na eleição anterior para deputado federal. Sabiam disso? Tem esse marcador, assim, né? O desempenho na eleição anterior para deputado federal, né? Interessante, né? Porque aí o Bolsonaro, saindo do PSL, ele desembarcou de uma mina de ouro, né? E o PT manteve, né? O PT manteve a sua estabilidade financeira. Isso é importante, né, gente? Isso é muito importante. Aí mostra a força do PT, né? Porque o PT, se não me engano, é a maior bancada ou a segunda maior bancada do Congresso Nacional, né? Uma bancada de partido individual, né? E sempre mantém, né, um número grande de deputados federais. Os partidos têm liberdade para distribuir os recursos como quiserem entre seus candidatos em diferentes cargos, desde que as candidatas mulheres fiquem somadas em 30% do total. E aí surgiu aquele escândalo, né? Não sei se foi até do partido do Bolsonaro ou outros partidos desses, que usavam mulheres como laranja, né? Ah, tá, então vamos cumprir a cota das mulheres. Não é porque a gente quer botar mulher na política, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro com as mulheres, né? Laranjada tudo, né?
Um partido pode, por exemplo, gastar todo o dinheiro do fundo nas eleições para deputado federal, enquanto o outro pode alocar todo o recurso da campanha de seu candidato a presidente. Os candidatos à presidência em 2018 tiveram nos 2 turnos uma receita somada 221 milhões, todos eles, né? Com enorme concentração em apenas 3 nomes. Prestem atenção. Henrique Meirelles, 57 milhões. Olha o dinheiro posto fora, né? Onde é que está o Henrique Meirelles agora no asilo? Né? Fernando Haddad, 56 milhões. E aí tu vê a força do PT, né? Porque aí o Haddad chega no segundo turno, né? Não é de graça, né, gente? Não é só com vira-voto, ele não sei o quê, né? Tem uma estrutura por trás aí, né? Tem uma coisa forte, né? Um partido que leva a porrada, que ele é derrotado, que ele é espezinhado e tal, mas ele se mantém porque ele é forte, né? Cara forte aguenta porrada, né? Geraldo Alckmin, 50. Olha ali o Alckmin, né? 54. Imagina, a campanha do Meirelles foi maior do que a dos outros, né? Foi maior que a do Haddad. Bolsonaro teve uma receita de 4,4 milhões. Prestem atenção nisso, gente. Meirelles, 57 milhões. Onde é que estava o Meirelles na eleição? Né? Bolsonaro, 4,4 milhões. 1,2 milhão no primeiro turno e 3,2 milhões no segundo turno. Inacreditável, gente. Inacreditável, não paga nada isso, em termos de campanha eleitoral. Né? Para se ter uma ideia, olha só, o teto de gastos para deputado federal foi 2,5 milhões. Bolsonaro foi 4,4. Né? Bolsonaro foi eleito gastando nos 2 turnos um pouco mais do que muitos candidatos a deputado federal gastaram. A excepcionalidade da campanha de Bolsonaro aparece com força, mais uma vez, quando comparamos os recursos arrecadados no primeiro turno e o total de votos dos candidatos a presidente. Bolsonaro obteve 45% dos votos válidos, mas dispôs de 0,7% da receita total de campanha, valor que aproxima dos candidatos da parte inferior da tabela. Pegue o Campeonato Brasileiro aí de futebol, né? A gente pega o time multimilionário que é o Flamengo, né? E isso acontece no futebol, né? Isso acontece no futebol, né? Então, às vezes, tu tem um time multimilionário, esse time fica na zona do rebaixamento, né? E às vezes um time que tem menos recursos, ele acaba liderando o campeonato, né? Mas vejam o tamanho da desproporção, né, gente? Isso é um dado que aí está dentro da ciência, né? Existem coisas que chamam a atenção, né, gente? Existem coisas dentro da ciência que são importantes, né? Elas chamam a atenção. Aqui, no caso, é pela desproporção numérica radical, né? Então, 45% para 0,7% é enorme, né, gente? É menos de 1%. São 50 vezes menos. Tá? Então, o que aconteceu para o Bolsonaro se eleger presidente da República do Brasil? É uma anomalia muito grande, é uma anomalia sem precedentes na história da eleição. É praticamente um golpe. Né? É uma coisa louca, é uma bomba atômica. Né? O que é uma bomba atômica, né, gente? Bomba atômica é um negócio que pesa 30 quilos, né? Que é o que tem numa bomba atômica, do material radioativo, né? E destrói uma cidade inteira. Né? Ou seja, uma grande desproporção. Muito pelo fenômeno da internet. Né? Na internet, a gente tem essa característica hoje. Né? Se a gente fosse pensar, né, quem viveu antigamente, né, nos anos 80, nos anos 70, como é que funcionava a televisão, né? O que acontecia para uma pessoa fazer sucesso? Né? Como que uma pessoa fazia sucesso? Né? A pessoa ela tinha que galgar, né? Ela tinha que ter um trabalho, ela tinha que aparecer muitas vezes na TV, tinha que ter patrocínio, tinha que ter jabá, tinha que ter uma Rede Globo por trás, quer dizer, tinha toda uma estrutura que demorava tempo, a pessoa às vezes precisava de algum talento, né? Hoje em dia nós vemos a época dos influencers, né? É só pensar naquele tal de Felipe Neto, né, gente? O que o Felipe Neto faz?
Eu não sei, né? Mas me diga, o que Felipe Neto faz? Né? Eu que estudo, dou aula de psicologia do trabalho, né? Fico pensando, tá, né? Hoje em dia a gente tem que lidar com novas profissões, né? Mas em 2002, por exemplo, eu fiz eu li um livro de um sociólogo português que já falava sobre isso, né? Que falava sobre os novos tipos de profissões que não eram as profissões tradicionais, né? Ele falava assim, como os jovens recorrem a profissões não tradicionais para conseguir sobreviver. Então, ali ele falava de DJ, ali ele falava de guardador de carro, ali ele falava de prostitutas com curso superior, né? Hoje, a gente fala de influencer digital, né? Eu ainda, quando eu escuto, não sei, o pessoal mais velho aí, né? Eu ainda, quando escuto essa expressão digital influencer ou influenciador digital, eu ainda não entendo direito o que significa isso, mas tem gente que ganha muito dinheiro, né? O Felipe Neto, né? Que é um cara que realmente um bom exemplo, tipo, ele é um Bolsonaro, né? Da esfera, porque é um cara não faz nada, né, gente? O que esse cara faz? Ele é artista? Não, ele não é artista, né? Ele faz o quê? Né? Ele fazia umas besteiras, tinha uma história assim de encher uma banheira com não sei o quê, se deitar na banheira, né? E ele era de direita também, né? Ele resolveu virar, né? Ser contra o Bolsonaro. Ele tem 41 milhões de seguidores, gente. 41 milhões. Né? Se todos os seguidores dele votarem no candidato, ele elege o candidato. Né? Se cada um dos seguidores dele resolver ser membro do canal dele e der R$ 1 para ele, ele ganha 41 milhões de reais. Né? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ele produz alguma coisa, né? Ele produziu uma música, Yesterday, né? Ele vendeu disco, né? Sei lá, ele estrelou algum filme da série dos Vingadores, né? Fez o papel de Loki, né? Nos Vingadores. Não, gente, ele não fez nada. E ele ganha milhões de reais, né? E ele está ajudando, ele paga advogado para os caras, uma história assim, né? Assim como teve a famosa declaração da Boca Rosa, aquela. A gente tem um outro exemplo, né, gente, que é o Jean Willis. Né? O Jean Willis é um cara muito bom, né? Ele é um cara bom, ele é um cara inteligente e tal. Pois é, como é que o Jean Willis começou a fazer sucesso? Né? No Big Brother. Né? Então, o que é o Big Brother? Olha, simplesmente tu joga as pessoas numa tela de televisão e deixa elas lá, né? Expostas. Né? Ou seja, é bem Marx isso, né? O fetiche da mercadoria, né? Tu pega uma coisa que não é nada, né? É uma coisa que aparentemente não é nada, e tu dá muito valor para ela, valor fictício, né? E eu acho que essa é a grande, desde o início, assim, eu sempre coloquei, a grande questão do Bolsonaro é essa, né? Ele é um candidato sem lastro, né? Se a gente comparar o bolsonarismo com o petismo, né? O petismo tem lastro, né? Tem lastro social, né? Tem uma massa de trabalhadores, de intelectuais, né? Tem uma massa de movimentos sindicais, de movimentos sociais, que essa massa nunca vai desaparecer, né? Agora, esse monte de seguidor, de robô, de não sei o quê, né? Tanto que o governo está acontecendo agora assim, né? Tipo, é claro, todo mundo, eu sabia que o governo ia ser assim, né? Até porque as leituras fazem políticas colocam isso, né? O Bolsonaro, por exemplo, o presidente do Banco Central na época do Lula era o Henrique Meirelles, né? O Lula pegou e ele colocou pessoas nos ministérios dele, tal, que eram políticos de outros partidos que vieram de outros governos, né? Então, tu constrói um tipo de governabilidade com uma certa coerência concreta, assim, com um certo lastro, né? E o Bolsonaro não tem quem colocar no governo dele, né? Ele não pode botar nenhum ministro, ele não pode botar sei lá, se o Paulo Renato tivesse vivo, tu botava o Paulo Renato no Ministério da Educação, resolvia. Não, vão ter uma educação neoliberal sim, mas a gente tem um ministro da Educação. Não tem, né? Ministro da Saúde, bota o cara... Militares. E Claro, os o famoso, militares. claro, que não são nada também, né? Tu bota o cara lá porque ele é militar, mas ele não sabe nada, o Pazuello, né? Eu fiquei doente, gente, eu lendo o livro do cara lá sobre o governo Bolsonaro, a parte do Ernesto Araújo,
E a parte do Pazuello são de doer, gente, de doer o coração, sabe? Como tu dá um ministério, né? Um cargo importante desse. E foi a derrocada também, né? Porque a crise econômica ela acontece no Brasil por causa desse cara aí, Ernesto Araújo, né? Esse cara simplesmente acabou com todas as relações comerciais do Brasil, né? O Bolsonaro no seu... Pode ver, o Bolsonaro não viaja, né, gente? O Bolsonaro não viaja, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Davos, né? E quando ele viaja, ele não é recebido. É, claro. E aí acabou, né, gente? Acabou, não tem a crise por causa disso. Imagina, o Lula, em um ano, ele já vai melhorar muito a economia do Brasil sem fazer nada demais. Simplesmente repactuando relações comerciais, né? Com o mínimo esforço, assim, entende? É só botar um bom chanceler ali e o cara vai dar, vamos lá. E ele é o Lula tem nome internacional, ele já vai resolver um monte de problemas sem nada de diferente, assim, sem fazer nenhum plano mirabolante econômico, né? Isso aqui é o mais inacreditável, né? E eu acho que o Lula vai ter que fazer isso, né? Ele não vai poder fazer grandes manobras no Congresso Nacional, grandes projetos, né? Não vai poder. Ele vai ter que ficar na dele e fazer o mínimo. Só fazendo o mínimo ele já vai fazer muito, né? A carência, né? A história da carência. Né? Se tu não tem nada, se te derem R$ 10, tu vai poder almoçar, pelo menos, né? No RU, né? Ou comer um cachorro dog com linguiça ali, mas vai encher a barriga. Né? O Brasil tá nessas, né, gente? Além de romper uma tradição de que, para ser vitorioso, um candidato a presidente... É, isso aí, Fábio. Quem não atrapalha já está ajudando, exato. Se não tivesse presidente, o Brasil hoje já estaria melhor. Não tem ministro da Educação, né? Além de romper uma tradição de que, para ser vitorioso, um candidato a presidente deve gastar um grande volume de recursos, sua campanha teve uma receita inimaginável para qualquer candidato que quisesse vencer uma eleição e foi 87 vezes, olha os números, né, gente? 87 vezes mais barata que a de Dilma Rousseff em 2014. Aquilo foi um desastre total, né, gente? 2014 foi um desastre, eu acho. Eu sempre, às vezes eu digo assim, que eu deveria ter votado no Aécio, né, em 2014, né, porque daí toda essa onda ia cair na cabeça do Aécio, não ia cair na cabeça da Dilma. Né? Bolsonaro quebrou também outra tradição com relação a gastos de campanha presidencial, a de que o eleito é o que mais gasta. Olha que detalhe isso, geralmente o presidente eleito é o que mais gasta dinheiro. É claro que esse sistema não tem como funcionar, né, gente? Não pode atrelar dinheiro à eleição de um presidente. E a gente aprendeu isso com o Bolsonaro, inacreditavelmente. O que vinha acontecendo desde 1989, ou seja, desde sempre, né? Desde sempre. A primeira eleição da redemocratização. Nas eleições de 2010 e 2014, as receitas dos candidatos do PT e PSDB cresceram acentuadamente em relação aos anos anteriores. Pelo PT, Dilma Rousseff gastou 331 milhões em 2010 e 383 milhões em 2014. Pelo PSDB, José Serra gastou 329 milhões em 2010 e Aécio Neves 262 milhões em 2014. O Aécio começou a desconfiar da urna eletrônica. Exatamente. Como vimos, uma das apostas dos dirigentes dos grandes partidos era que os recursos de campanha, agora vindos do novo fundo eleitoral, favoreceriam novamente os candidatos do PT e do PSDB. As pesquisas de opinião e a evolução da campanha. A campanha de 2018 foi a mais curta da história das eleições presidenciais no atual ciclo democrático. No primeiro turno, foram apenas 45 dias de campanha oficial e apenas 35 dias de propaganda eleitoral gratuita. Durante esse período reduzido, 2 eventos tiveram enorme repercussão no rumo da disputa. O primeiro foi o atentado sofrido por Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, um dia antes do 7 de setembro. Né?
evento que ficaria conhecido como a facada, né? Pela primeira vez no Brasil, olha só, Estados Unidos isso já aconteceu, né, gente? Pela primeira vez no Brasil, um candidato à presidência sofreu um ato de violência de tal magnitude. Aí é que tá, isso é um fato inacreditável, é um fato que ele é muito contemporâneo, né? Porque ele tem várias associações que a gente pode fazer com ele. A gente pode achar que não aconteceu de verdade, né? Que aquilo ali foi, né? Porque o Bolsonaro investe nisso, né? O Bolsonaro investe numa realidade paralela, né? Agora, o tempo inteiro eles estão criando uma realidade paralela. A campanha do Bolsonaro, ela está sentada nisso, né, gente? Ela está sentada num mundo paralelo, né? E também outra coisa da genialidade do Lula também, né? Porque o que acontece? Tu não pode entrar no mundo paralelo, né? Não tem como. Isso é psicologia, né, gente? Isso aí é a psicanálise explica isso, né? Que é a tal da realidade psíquica, né? E mesmo Freud dizendo no caso Schreber que a realidade psíquica ela tem que ter um certo lastro, né? E que a psicose é justamente algo que está fora da realidade psíquica, né? É uma realidade por si, é o real, né? É uma realidade que existe fora da realidade e ela é incontestável. Se vocês lerem o caso Schreber, vocês vão ver isso. Olha, o argumento do Schreber é incontestável, gente. Deus estava engravidando ele, né? Os raios de Deus estavam lá. Ele ia criar uma nova raça de seres superiores. E se tu lê o caso Schreber, tu vai acreditar mesmo naquilo ali. É verdade aquilo ali, né? Então os caras estão nessa, assim, já saiu, tem, né? O Brasil saiu do mapa da fome. Essa história de que o brasileiro, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, é mentira. Que o Brasil está passando por uma deflação, né? E várias coisas assim, né? E o Bolsonaro disse isso, inclusive, na entrevista dele, né? Que ele que inventou o Pix, né? De que ele que fez a transposição do São Francisco, isso é uma coisa inacreditável, né? Eu fico me perguntando assim, o que adianta eu ter Pix se eu não tenho dinheiro na conta? E o cara usar um argumento, né, Fábio, dizendo assim, não, eu enfrentei os bancos, só um pouquinho, né? Olha o ministro da Educação dele, é dono de um banco. Eu acho assim, que se o pessoal, os bancários aí, né, os grandes banqueiros ouviram isso, deve ter dado até risada. É, claro. Então, mas o cara diz isso e ele cria... Senta, né? Faz assim, senta lá, Cláudia. Claro. E aí o que acontece? Qual é a estratégia que eu acho muito interessante, né, Fábio? Tu não pode chegar para uma pessoa psicótica e questionar o delírio dela. Né? Tu tem que deixar ela viver o delírio dela. E o Fábio Bertolozzi, a gente foi falar sobre psicose através daquele filme lá, As Mensagens nas Paredes do Banheiro, né? E daí perguntaram sobre isso. Então, gente, não dá, sabe? Tipo, você tem que escutar, ser que nem o Lacan falava lá, secretário do alienado, né? E às vezes você entra até no jogo da pessoa, né? Claro. Aí é que tá, né, Fábio? Imagina, gente, 41 milhões de eleitores brasileiros em 2018 não votaram ou votaram branco e nulo, 41 milhões. Essas pessoas não são bolsonaristas. Não. Elas não estão nessa psicose. Essas pessoas aí que o Lula dialogou. Mas talvez sejam donos daquela lojinha da Shopee que está vendendo o sapato do Bolsonaro. Mas né? Aí que tá, essas pessoas... Boa questão, Fábio, porque essas pessoas são pragmáticas. Né? Essas pessoas querem ter trabalho, elas querem ter comida. E o Lula fala com elas. O Bolsonaro não fala. O Bolsonaro está cada vez mais falando com a sua psicose. Isso é verdade. Então a estratégia é essa, deixa o cara isolado. Qual é a estratégia para lidar com a loucura? Tranca ela. São dois tratamentos, né, opostos. Um é tu folclorizar e levar a pessoa para o social, né? E a outra é deixar ela trancada e tá, tudo bem, fica aí tu na tua casinha, né? A gente vai criar um quarto. A gente vai criar tipo aquela sala lá que as crianças lá dos Chantins, lembra? O Raven Room lá, né? A gente vai criar um quarto ali para você ficar falando que você bateu de frente com os banqueiros, né? Então, essa história. E nesse livro, gente, o Jair Nicolau prova isso.
né? O Jair Nicolau prova isso, a gente vai ver mais tarde, né? O Lula cresceu muito em São Paulo e em Minas com o voto tucano. Sim. Né? Vamos lá, gente. A gente pode até criticar, mas que foi uma super estratégia essa, né? Mas é claro. Foi. O teu trabalho é roubar voto, né, gente? Basicamente é esse, roubar voto. E é isso, e junta com a incompetência, né? Já claro, né? Tu aproveita porque o cara foi incompetente, entende? O cara governou, até os caras da Globo News falam isso. Aqui o cara compara o orçamento dele com o orçamento de deputado federal. E o que os analistas da Globo News falam é que o governo dele foi um governo de deputado federal, não foi um governo de presidente. Ele governou para o cercadinho dele. Né? E ele foi desfazendo todas as poucas alianças que ele tinha feito foram desfeitas. Moro e Mandetta. A pandemia, né? Pois é. Nem o tropeço conseguiu ficar lá, né? Lembra? Gente, o cara era igualzinho o tropeço, né? Depois que saiu do governo, ele ficou até melhorzinho, né? E a história é essa, né? Eu estava lendo agora a fase Paulo Guedes do livro, né? Que o cara está analisando ali. O Paulo Guedes, ele é um cara que ele é o único ministro de verdade do Bolsonaro. Ele é um neoliberal. Chicago, mas é. Ele é um ministro que poderia ser ministro do Fernando Henrique. Vou te dizer até que no segundo mandato a Dilma poderia muito bem ter colocado o Paulo Guedes como ministro. Ela colocou o Joaquim Levy, aquele, que é igual, né? Que até entrou no governo Bolsonaro depois. Né? Foi presidente do Banco Central, saiu, né? E o Paulo Guedes brigou com... Diga. É que eu fico pensando assim, porque à medida que que a gente vai vendo esses números, assim, só vai reafirmando, né, que na verdade não foi uma questão política de projeto algum, até porque ele nem foi a lugar nenhum, nunca mostrou projeto para nada. Mas como foi forte essa ideia do anti-PT, né? E essa coisa de que, como se a crise, né, ela tivesse vindo assim, a Dilma foi lá e tipo, não tenho nada para fazer hoje, vamos criar uma crise econômica no país, assim, porque... E, claro, com o uso evidente da internet, que o cara foi muito esperto e soube jogar muito bem com isso. Mas o próprio mandato vai mostrando isso, porque ele não... O que ele fez como... Não, na verdade, ele continuou igual como ele sempre teve durante os 20 e tantos anos como deputado. Ele continuou exatamente igual. Nada, não teve nenhuma tentativa de... Porque ele já não tinha expressão, ele continuou sem expressão, com a diferença que tinha uma caneta na mão e que um monte de gente, talvez com receio das coisas que ele pudesse fazer mais loucas do que as coisas que ele fez, assim. Mas ele soube desfazer muito bem muitos dos projetos que davam certo, né? Sim. Inclusive, Dani, ele montou uma equipe, o Paulo Guedes montou uma equipe no governo, né? Uma equipe de liberais, né? Então, tanto que eles fez uma secretaria de privatizações, né? E o Bolsonaro acabou com isso. Toda a equipe do Paulo Guedes se demitiu quando o Bolsonaro resolveu furar o teto de gastos. O Bolsonaro não é liberal. Né? Mas é que ele não tem noção de nada para nada. É, claro. Mas ao mesmo... É que aí é que eu acho que fica, né? Porque ao mesmo tempo as coisas são tão perversas e vão se alinhavando tão sutilmente sem que a gente vá se dando conta, né? Quando vê as coisas estavam ali, sendo os projetos sendo destruídos, os programas, enfim, né? Mas à medida que tu vai vendo esses números aqui, é um troço, tipo, é muito louco o desnível que a gente... o exemplo disso é o Ernesto Araújo, né, Dani? Porque tu vai pensar assim, o cara tem uma ideia, né? Mas o cara não tinha ideia nenhuma, ele tinha uma ideia olavista, assim, de combate ao comunismo, de marxismo, não sei o que, e graças a isso ele resolveu romper relações com a maioria dos países, é isso? Olha isso, que loucura, né? Porque o Olavo a gente até explica, né? De repente ele estava até demente, né?
Mas olha que loucura que é esse medo do comunismo, né? Tipo, parece, sabe aquelas historinhas que a gente contava para criança de Sim. do bicho-papão, assim, né? Do homem do É o lobo saco, mau. né? Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma amiga da minha mãe que falava assim: ai, o comunismo, não sei o quê, eles vão colocar um chinês para morar dentro da sua casa. Eu não sei, era tão ridículo, né? Mas eu era criança e eu ouvia aquilo. Só quando eu fui ficar mais velha que eu falei assim: olha que incoerência que a pessoa tem na cabeça. Tipo, como assim, né? O que o chinês vai fazer na casa, né? Mas é O claro. que é isso que é o comunismo, né? Mas eles queriam deixar até as criancinhas. Eles já queriam fazer você não gostar disso desde que você era criancinha, né? Comunista come criancinha, era uma loucura, gente. Não, e o medo da ditadura, né? E isso é uma coisa do George Orwell, né? A história do duplo pensar, né? Porque tu lança uma mensagem dupla, tu defende a ditadura, tu lança uma ideia de que nós vamos ser, nós vamos, com o Lula, nós vamos viver numa ditadura. Pô, tu não gosta de ditadura, afinal, né? Então, meu, você quer o quê? Né? Tipo. Bom, Mas agora a gente vai aí, chegar né? lá, Dani. Tem dados estatísticos sobre o antipetismo que ele analisa aqui no livro. Né? Agora a gente vai analisar a facada, porque geralmente é isso, né? Nós temos as nossas teorias. Ah, a facada elegeu o Bolsonaro, né? O antipetismo elegeu o Bolsonaro. Aqui ele vai discutir essas questões e vai ver, né? O que faz sentido, o que não faz sentido, ou se é toda essa conjunção de fatores. Né? Então, Bolsonaro passou, em razão do episódio, Bolsonaro passou o primeiro turno praticamente convalescendo. De início, em um quarto de hospital, até o dia 29 de setembro, e a seguir em sua casa. O segundo evento marcante do primeiro turno foi a substituição, em 11 de setembro, do nome de Lula. São duas coisas que aconteceram no mesmo mês. Essa história da facada é o seguinte, né? A facada pode ter... se ela foi verdadeira ou não foi, né? A gente pode discutir. Mas que ela se encaixou, que era uma beleza, né? Até porque 6 de setembro, facada. 11 de setembro, Lula preso. É retirado da candidatura. O nome de Luiz Inácio Lula da Silva por Fernando Haddad como candidato do PT. Saiu, né? Mas, assim, a questão de ser verdade ou não ser verdade não é tão importante quanto o lugar onde essa verdade se encaixa. Né? Quer dizer, se não tivesse todo esse sistema que deu suporte e levou a eleger o Bolsonaro, talvez a facada fosse inócua. Né? Até como assim, bom, o fato de algo existir, né? Eu gosto de usar sempre como exemplo aquele filme do Tarantino, que é o Django Livre. Naquele filme Django Livre aparece, né, uma rinha, né, os senhores de escravos fazendo rinha de escravos. Vocês lembram dessa cena? Que eles chamavam de mandingo fights, né, luta de mandingo, que era tu buscar apostar, né, fazer. No filme da Nise da Silveira aparece os enfermeiros do hospital psiquiátrico fazendo rinha de paciente, apostando, né, botando os pacientes para brigar e apostando. Aí eu saí do cinema, né? E eu fui lá digitar. Eu quero saber, isso aqui existe de verdade, né? Será que tem registro histórico dos senhores do sul americano fazendo rinha de escravos, né? MMA de escravos, apostando a vida dos caras? Aí eu vi que não tem registro histórico disso, né? E o que existia era um filme chamado Mandingo, que é um filme que o Tarantino faz uma pegadinha com a pessoa que assiste o filme, né? Porque ela vai se perguntar da existência daquilo ali, vai pesquisar e vai descobrir que aquilo ali é uma referência não à história, mas a outro filme. Só que, por outro lado, tu poderia imaginar que uma rinha de escravos era uma coisa que bem poderia existir, né? Não seria nada anômalo naquele sistema escravocrata do sul americano que existisse uma rinha de escravos, ou seja, existe todo um suporte simbólico que tanto faz se uma coisa existe ou não, né? No caso da facada do Bolsonaro, né? É assim, né, gente? Tanto faz se a facada foi de verdade ou não foi, né? Ela tem um contexto, ela foi colocada num contexto, né? E eu acho que a história do Tchutchuca no Centrão
foi a verdadeira facada, só que dessa vez ela foi uma facada simbólica, né? E até eu não tenho como, a gente não tem como saber se aquilo ali é armado ou não, né? Mas na verdade aquilo ali foi muito forte, né? Porque o cara falou uma verdade ali sobre o Bolsonaro, que é uma verdade sobre o governo dele, né? Eu não chamo o cara de tchutchuca do Centrão, né? E aquilo ali não veio do PSOL, né? Aquilo ali não veio do PT, aquilo ali veio de um cara mais à direita que o Bolsonaro. Você não é à direita o suficiente. Que esse é outro argumento, né, Fábio? Que é a história que o pessoal fica falando da psicologia reversa, né? Quer dizer, quando vai discutir com o bolsonarista, tu tenta ser mais radical do que ele. Exato, exatamente. Mas veja só, cara, esse cara foi recusado, né? Ele foi expulso lá do exército, né? Não, ele não foi expulso, Fábio, isso é mentira. Ele saiu, é? Ele saiu do exército. Porque a história é a seguinte: ele poderia ter, que é uma coisa que acontece, né? Quando eu trabalhei na polícia, acontecia isso. Então, tipo, aquele cara ali ganhava uma patente de sargento e ele era um cara criminoso, corrupto, alguma coisa assim. E aí tu falava pro cara: olha, velho, tu fica na tua patente de sargento, nem pensa em tentar subir. Ah, tá, entendi. Abafa o caso aí, é isso? Fica aí no teu lance de capitão aí, que tu... Né? Mas o que aconteceu é que ele saiu, ele era mal visto, né, por facções do exército, porque ele queria, ele era meio que ele era um cara sindicalista, ele era um Lula, sindicalista, né? Porque o exército não pode ter sindicato, e ele fazia uma atuação de sindicalista, né? Era muito estranho, era uma figura peculiar, né? Pois é, né? Cara, é um troço assim, porque tu tenta falar e parece que nada, tu não consegue, nada fecha com nada na história dessa criatura. É sério, eu tenho uma coisa assim, eu tenho profunda dó mesmo dos professores de história, porque explicar este momento vai ser muito complicado. Esse cara está fazendo isso nesse livro, esse cara faz isso nesse livro. Aí tem vários livros que já estão fazendo isso, né? Porque é claro, né, gente, se for pegar o contexto que vem de 2015, né, 2013, na verdade, né, que tem a ver com isso, né, o PT no governo, e aí surge aqueles movimentos questionando o sistema político, que precisava ser reformado. É só ver isso aqui que a gente está lendo aqui, né? Que é um absurdo, né, gente? O dinheiro que a Dilma gastou para se eleger em 2014. Né? Porque todas as eleições brasileiras, quem ganhou foi quem teve mais dinheiro. Né? Tem uma hora que isso aí tem que romper, né, gente? E o Bolsonaro rompeu essa história, tá aqui, tá dito aqui, rompeu. Olha o número, né, Dani? O cara rompeu. Ele rompeu as 3 regras da política para se eleger presidente. Ele é praticamente um unicórnio. Mas eu acho que ele é um efeito colateral, né? Sim. Sim. Efeito colateral, inclusive daquele mimimi do Aécio, né? Óbvio. E aí a questão engana, né, Fábio? É a questão arquetípica. Porque ele é um cara que vem defender a ditadura. Né? Num país que não se reconciliou com o seu sintoma da ditadura. O Brasil não conseguiu dialogar com a sua ditadura. A Argentina conseguiu. Né? O Chile conseguiu. Né? Então, mas isso não é bem o retorno recalcado? Exato, perfeito. Mas exato, é preciso. Né? Porque, gente, tu não vê no Bolsonaro nada muito diferente dos tiozão, né? Eu me lembro desse discurso, cara. Meu pai nem era um cara tão radical assim, mas ele tinha esse discurso de que terra é vagabundo, que PT é vagabundo, que o Lula é vagabundo, né? Ele e os amigos dele da esquina lá, né? No nosso tempo, no regime, meu irmão ainda tem essas ideias, né? No tempo da ditadura a gente andava seguro na rua, né? Umas coisas assim, né? Não tem tortura e tal. Bom, o cara, claro, dentro de um vácuo, essa história, dentro do vácuo da democracia. Ele é o Sauron, né, Fabiano? Quem leu viu o Senhor dos Anéis aí, ele é o Sauron. Não é a história do Senhor dos Anéis? Tipo, se for ver o Hobbit, né?
Então o Sauron estava lá, o Sauron morreu, né? O Sauron, né? Tiraram o anel dele e tal, né? Aí o Sauron fica ali, né? Juntando os orcs e tudo, né? Daqui a pouco os anões, os humanos, os elfos e tal, eles entram numa briga, né? Porque é o que acontece no primeiro volume do Senhor dos Anéis, né? Tá lá, tá tudo meio desconectado ali, né? Porque não tem rei, né? O rei tá lá não sei aonde, o Aragorn tá indeciso para ver se ele é rei ou não, né? Aquela história toda, o Sauron vem e toma conta, aquele olhão lá e tudo, né? Aí o que eles fazem? A frente ampla, né? De novo, a Sociedade do Anel, junta anões, orcs, humanos e tal. Vai lá, dá a espada pro rei. O retorno do rei é o terceiro volume do Senhor dos Anéis. Olha o retorno do Lula aí. Pois é. É tudo arquetípico, Fábio. É tudo arquetípico. Também acredito, viu? Ele é o A mal, história... né? E se for ler os textos sobre alquimia do Jung, né? Não adianta, gente. Tu tem que transformar a merda em ouro, mas essa merda precisa ser merda primeiro. Exato! Exatamente. Mas então, só que assim, existe realmente um valor positivo disso tudo, porque fez a gente sair um pouquinho daquele comodismo, né? Perfeito. De não produzir mais. A gente teve que começar a dar os seus pulos, né? Até a academia mesmo aí teve que começar a repensar. Não só com o negócio do Bolsonaro, porque o guru dele lá, o Olavo de Carvalho, Sim. né? É um efeito também nocivo da própria arrogância da academia. Sim, 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 sim. E outra coisa, né, Fábio? O discurso do Lula ontem foi isso. O Lula trouxe o novo, né? Porque a pergunta de corrupção foi o seguinte, né? O Lula não vai... Chega de se defender, cara. Chega de se defender. Olha as coisas boas que tu fez, né? Teve corrupção no meu governo? Teve, foi o que ele disse ontem. Mas daí ele pegou tudo que o Bolsonaro não fez, né? Do tipo, olha, ele indicou ministros do Supremo que depois mandaram prender petista, né? Ele indicou os procuradores lá não sei o quê, ele não interveio na Polícia Federal, não fez nada disso. Ah, teve corrupção? Sim, mas eu colaborei para combater. Sim, deixei me investigar, né? Deixei o pessoal investigar aqui. Acho que foi o único governo que foi investigado durante o seu mandato, gente. Claro. Vamos ver antes o que acontecia. Claro. PSDB só tinha os engavetamentos. Até hoje a gente está querendo saber o que aconteceu com o dinheiro da Vale do Rio Doce. É outra coisa, o cara fala que tu é radical. Antes, quando ele Linha Paz e Amor se elegeu presidente, ele se elegeu a negação, né? A psicanálise, né, Fábio? Negando a radicalidade. Ontem ele afirmou a radicalidade. Ele disse, sim, radicalidade faz parte. Só que radicalidade não quer dizer ódio. Não. Eu achei... tem alguns... eu não assisti tudo, mas assim, alguns momentos emblemáticos, né? Porque nessa história da corrupção, que eles voltaram, né? Porque eles queriam... Não sei o que eles queriam que o Lula dissesse, porque, né? O que tem para se fazer, que foi o que ele disse. Olha, o que tem para se fazer foi feito, né? Da possibilidade ampla de investigação, enfim, né? A ponto do Bonner chegar e dizer, né? Que o senhor não está devendo nada para a justiça, né? Não tem nada. Né? Foi pesado, então, sabe? Foi a coisa mais pesada. Sim, acho que nem o Lula esperava isso. Eu acho que foram umas 4 tentativas, né? Não, mas a gente está voltando na história da corrupção. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer? O quê? Vou eu lá, vou eu armado prender os caras? Não, né? Mas esse daí é o que o nosso governo hoje quer fazer. Sim, armar a população e seja justiceiro. Aliás, isso daí é a porta para a barbárie, né? Porque o povo fazer justiça com as suas mãos, a gente já sabe como que isso acaba. Isso que eu achei genial ontem foi muito psicanalítico, né? Porque parou de negar, né? Parou de negar. Tipo, tu é radical? Sim, sou radical. O MST. Sim, MST. Né? Não é isso. Paulo Freire, sim, Paulo Freire. Minha tua militância é radical, sim, a minha militância é radical. Vai tudo sim, 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 sim. Né? Antigamente, tu é... Aí também tem a crítica da esquerda, né? O PT e PSDB é a mesma coisa.
Antes era não, né? Não. Tô com o companheiro Alckmin aqui, né? Para de negar, sim, o PT e o PSDB são parecidos. Né? Ele fez uma coisa, né, de colocar... Não, nós temos divergências, mas não somos antagônicos, né? Parece que o PT passou por um processo analítico, né? Para de botar no Mas outro eu acho que fez mesmo. Você sabe que vem de um processo, como se fosse um processo simbólico, essa coisa da prisão, né? Esse tempo que ele tem. Porque, gente, o Lula saiu outra pessoa de lá de dentro. Ele podia ter fugido, mas ele fez... Sabe quem que ele me lembra? Mandela. Sim. Vou aceitar isso daqui, né? E vou sair daqui, né? Nos termos da lei, né? Não com extradição, ou fugindo, ou pedindo asilo no exterior, que ele teria facilmente. Sim. Né? Não, ficou aqui. Isso, para mim, é realmente assim, encarar, né, a coisa lá. Agora, imagina, né, Fábio? Toda a oposição que o governo Dilma recebeu da própria esquerda, né? Porque a esquerda detonou também o governo Dilma. Impeachment. A mulher do cara morre, né? O neto morre, os caras fazem um monte de merda com o neto dele. Quando ele vai preso, o neto morre, o irmão morre, ele não deixa no enterro, um monte de coisa assim, né? Tudo que aconteceu com o bolsonarismo e tal. E aí tu emerge daí, tu aproveita essa experiência, não nega ela, né? Tu traz isso para, né? E tu te torna mais forte, melhor com isso, né? Sim. E eu escrevi no meu texto eu escrevi um texto no meu blog. Eu sempre me lembro no show do Roger Waters aqui em Porto Alegre, né? Que o Roger Waters foi logo depois do Bolsonaro ser eleito, né? E aí ele tinha sido criticado por falar mal do Bolsonaro, e aí ele não tocou no Bolsonaro nesse show, mas ele falou do Trump. E aí ele aparece assim, uma imagem do Trump dizendo I win, I win, I win, né? E aí o Roger Waters fala assim, cara, no teu mundo tu não existe vencedores, né? Porque tu é a derrota de tudo. E o Bolsonaro é um cara que não está acostumado a perder, né? É a sua majestade o bebê. Olha o narcisismo aí, né? E aí é muito legal porque muda o cenário, entende? Muda o cenário. Porque o Trump é um empresário grande que já faliu, entende? Então o Trump é diferente do Bolsonaro, não é a mesma coisa. Né? O Trump é um cara multibilionário, quebrou, daí ele volta, aquela coisa de bilionário, tá acostumado. É um cara que trabalha, o Trump pode ser um bosta, um imbecil e tal, mas ele é um cara que construiu, o Bolsonaro não construiu nada na vida dele. Né? Ele só ganha eleição, né? E foi acolhido por esse sistema. Ou seja, se ele tomar uma lapada nessa eleição, ele não se recupera. Justamente porque eles construíram essa estrutura psicótica, né? E essa estrutura psicótica esquizoparanoide, né? Ela é frágil, entende? Os caras estão falando no livro do filho dele, o Carlos Bolsonaro, né? Que os caras têm medo. O Flávio verbalizou isso. Tem medo que um dia ele se tranque no gabinete, mate o Bolsonaro e se mate. Quem? O filho? Carluxo. É? Que é outro ornitorrinco, né? O bebê de Rosemary, bem nessas. Não é, gente? Mas Você sabe como que ele entrou? Eu acho que a salvação dessa família é a Carlos Bolsonaro quinta, entrou na política, Fábio? Dani, sabe? Olha como é legal tu ler os livros sobre isso, né? Você sabe como Carlos Bolsonaro entrou na política? A mãe dele era a esposa do Bolsonaro e era vereadora no Rio de Janeiro. O Bolsonaro se separou dela, né? E entrou em litígio. O que ele fez? Né? Resolveu lançar o filho na política com 18 anos, né? Para tirar a mãe da Câmara de Vereadores. A mãe que era apoiada pelo próprio Bolsonaro, que era deputado federal. Né? Aí o Carlos Bolsonaro entra na disputa e ganha da mãe, tira a mãe da Câmara. Olha o que o Petri fala da mãe, né? Ali falou da mãe na fala dele, né? E imagina, gente, ele lançou o filho na política para poder. O Carlos não queria, ele gosta de jogar videogame, aliás, é só o que ele faz atualmente, né? E ele entrou como vereador, tirando a mãe da Câmara.
né? E aí o que acontece é que daí o meio que se arrepende, né? Porque é mãe do cara, no fim das contas e tal. E aí o Bolsonaro resolve colocar ela no gabinete para ganhar rachadinha. Ah, já que tu perdeu, tu saiu da tua vereança, tu agora tu vai ganhar rachadinha, né? E aí, desde então, o Carlos Bolsonaro se reelege como vereador do Rio de Janeiro sem nunca ir para a Câmara. Ele fica o tempo inteiro em Brasília. Na pandemia, quando ele estava prestes a ser preso pelo Xandão, né, por o gabinete do ódio, o Bolsonaro trancou ele no Palácio da Alvorada por 6 meses. Vocês imaginem, gente. Vocês imaginem, olha, né? Vai entender, né? E ele tá abaixo de remédio agora. Né? Ah, é? Tá. O Carlos Bolsonaro é louco, é o da Lua, eles chamam ele na Câmara de Vereadores do Rio de da Lua, né? Aquele personagem lá do Frota, lá do Marcos Frota. Claro. Bom, vamos continuar aqui o lance da facada, porque é interessante. Olha só. Então, tendo entrado com recurso judicial, inscreveu como candidato à presidência no dia 15 de agosto, tendo Haddad como vice. Né? Então, 15 de agosto, que dia a gente está hoje, gente? 26 de agosto. Vamos comparar, vamos viajar no tempo, tá? Então, no dia 15 de agosto... Vamos viajar no tempo, né? O Lula preso, né? Ou sendo processado. Então, o PT, dia 15 de agosto, imagina a eleição em outubro, né? Lula presidente, Haddad vice. No dia 1º de setembro, a eleição 2 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro da candidatura de Lula e deu 10 dias para seu nome ser substituído. Imaginem, gente. Né? Portanto, por quase um mês, o nome do ex-presidente constou como candidato a presidente da propaganda do PT. Então, vocês imaginem, né, gente? Era o Lula o candidato. Né? Aí, durante o tempo, era o Lula o candidato. Daqui a pouco, o Lula não é mais candidato. Né? Tradicionalmente, nas eleições brasileiras, os candidatos se tornam amplamente conhecidos do eleitorado somente após o começo da propaganda eleitoral veiculada no rádio e na televisão. No caso de um nome já ser familiar, a propaganda serve como um instrumento decisivo para que os eleitores saibam que ele está concorrendo. Em 2018, o segundo turno das eleições presidenciais trouxe candidatos menos conhecidos do que em pleitos anteriores, mas eles tinham desafios diferentes. Haddad teria menos de um mês de campanha para se fazer conhecido, sobretudo pelos eleitores de Lula. Bolsonaro estava em campanha desde 2015, usando amplamente as redes sociais, participando de programas de televisão e visitando cidades pelo Brasil. Esse é outro caráter excepcional, principalmente desta eleição. Né? Porque em 2014 era a reeleição da Dilma, tinha o Aécio como grande opositor, ainda funcionava o esquema PT-PSDB, aí desistiu uma velha política. Mas o Bolsonaro entra na era digital, né, gente? E olha tudo que a gente está vendo aqui, de orçamento, tudo, né? O Bolsonaro estava em campanha desde 2015, usando amplamente as redes sociais, participando de programas de televisão e visitando cidades do Brasil, como o Hitler, né? O Fonzi, né? O cara engraçado, ridículo, né? Que ia lá bêbado na cervejaria, ficava dizendo um monte de merda, era o Hitler. Né? Mas mesmo assim também não era familiar para o segmento expressivo do eleitorado. Seu desafio era chegar aos eleitores menos expostos às redes sociais, sobretudo os moradores das pequenas cidades. Pesquisa do Datafolha, realizada poucos dias após o começo oficial da campanha, mostrava que mais da metade dos eleitores não conheciam ou somente tinham ouvido falar os nomes de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Para mostrar a evolução dos candidatos ao longo do... Porque agora é outro esquema, né, gente? É outro cenário, é muito difícil. Tu não pode comparar as duas eleições. Né? Para mostrar a evolução dos candidatos ao longo do primeiro turno, agreguei os resultados das pesquisas realizadas pelos dois maiores institutos de pesquisa de opinião do país, Ibope e Datafolha. O Ibope continua, né, gente? Só mudou de nome. Né? Mas são as duas melhores pesquisas. Ou seja, qualquer pesquisinha que vocês olharem aí na internet,
Gente, não. As principais, as mais amplas, com maior amostragem, com maior trato estatístico, são o Ibope e Datafolha. Né? E elas são pesquisas presenciais, não é por telefone. Né? Então é importante. E é importante vocês irem no Diário do Centro do Mundo, na TV Fórum e tal, porque eles têm ali dias onde eles debatem as pesquisas. Né? Então vale a pena também ter isso, né? Não se assustar com pesquisa, né? Não ficar empolgado com pesquisa também, né? Vai analisar e ver o que os caras estão falando sobre isso e tal. Toda sexta-feira na TV Fórum, o Marcos Coimbra, que é o cara do Vox Populi, ele comenta. Ele é super petista, ele é um cara meio tranquilão, assim, e tal, né? Ele tem uma coisa meio... aquela coisa mineira, assim, mas é bom ver as análises dele. Né? O Rudar Hit também, né? No Diário do Centro, no DCM, ele analisa também as pesquisas. Vale a pena. Né? Não acreditem naquela Paraná Pesquisas, né? A Paraná Pesquisas é um instituto bolsonarista, né? Então ele sempre vai dar Bolsonaro em primeiro. Para mostrar a evolução dos candidatos no primeiro turno, agreguei os resultados das pesquisas realizadas por Ibope e Datafolha, que realizaram diversas sondagens ao longo da campanha. Nas pesquisas feitas em agosto e início de setembro, os institutos sempre apresentavam 2 cenários para avaliar as intenções de voto. Um tendo Lula como candidato, outro mostrando o nome de Haddad. A série mostrada no gráfico 1 considera apenas a evolução do cenário com o nome de Haddad. O gráfico 1 apresenta o desempenho dos 4 principais nomes da disputa presidencial. No primeiro turno, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Cada círculo mostra a preferência por um candidato em um determinado dia. São esses os resultados que aparecem na divulgação das pesquisas. Os círculos foram ajustados por intermédio de uma linha estatística que ajuda a captar a tendência geral dos dados. O último ponto mostra o resultado final das eleições. Aí está aí. Tá? Os círculos mostram a intenção de voto dos 4 candidatos mais bem colocados nas pesquisas, sendo o último círculo o resultado final das urnas. A linha é usada para ajustar os dados e mostrar a tendência na evolução dos candidatos. O total foi calculado sobre as preferências totais. O total foi calculado sobre totais. Votos brancos, nulos e decisos são mostrados. Tu olha a linha aqui, ó, a linha do Bolsonaro, né? Tá aqui a linha do Haddad. Olha que interessante. O Haddad estava lá embaixo, e aí ele deu uma super subida. Depois, no final da eleição, ele deu uma subidinha. E olha só a ereção que o Bolsonaro teve no final da campanha, que é a história dos tais disparos de WhatsApp, que ele vai analisar depois. Né? Então, o Bolsonaro fez aquilo que o Hitler chamava de Blitzkrieg, né? No final da campanha. Né? Que o Hitler ele tinha um exército pequeno, né, gente? Então, o que ele fazia? Ele concentrava todo o exército dele quase numa campanha só durante pouco tempo. Né? E como é que o Hitler perdeu a guerra? Numa campanha longa, né? Onde ele foi obrigado a entrar dentro do território russo. O general Inverno, lembra? Então a Rússia recuou, né, gente? Deixa o Hitler entrar, acabou tudo, né? Os caras começaram a enlouquecer, aí os generais começam a se rebelar, né? E esse é o grande lance do PT, né? O PT tem fôlego para campanhas longas, né? O Bolsonaro fez a Blitzkrieg e não aguentou, né? A campanha longa do Bolsonaro são os 4 anos de governo. Oxalá, né, gente? Não aconteça nenhuma surpresa que pode acontecer. Haddad conseguiu um dos feitos mais impressionantes da história das eleições presidenciais no Brasil. Em apenas 15 dias, ele saiu de cerca de 5% para a faixa de 20% das preferências, tornando-se um dos concorrentes com maiores chances de ir para o segundo turno. Isso aí são vários fatores, né, gente? O medo do bolsonarismo, né? O movimento ele não, mas também a estrutura petista, né? O número de filiados, o dinheiro, propaganda na TV, a qualidade do Haddad como candidato, tudo isso concorreu, né? O nome do Lula associado também um pouco, né? A velocidade da transferência para Haddad dos votos de eleitores que inicialmente pretendiam votar em Lula empolgou a direção do PT. Dirigentes do partido e militantes imaginaram que, com mais alguns dias de campanha, Haddad ultrapassaria Bolsonaro e acabaria chegando na primeira posição. O gráfico 1 mostra, porém, que Haddad oscilou por 2 semanas na faixa dos 20%. Nas urnas, ele acabou chegando a 27% do voto total, incluindo brancos e nulos, um resultado melhor do que a última pesquisa publicada antes do pleito, Datafolha 5 de outubro.
apontava 22% com margem de erro de 2 pontos percentuais. A gente tem que ter muito cuidado agora na eleição, né? Bolsonaro sempre liderou as pesquisas no cenário em que Lula não era apresentado como um candidato ao PT. Olha que interessante. Nessa perspectiva, podemos dizer que a campanha de Bolsonaro manteve 2 padrões verificados nas eleições presidenciais brasileiras desde a redemocratização. Prestem atenção. O nome que está na liderança no começo do horário eleitoral gratuito vence as eleições. O candidato que passa para o segundo turno em primeiro lugar vence as eleições. Bolsonaro já tinha cerca de 20% de preferências no começo da campanha. Ele cresceu ao longo de setembro e chegou ao fim do mês com cerca de 30%. Virou uma espécie de... Tu vê que agora o Lula tem mais de 40%, né, gente? A grande questão é essa, né? Que os caras têm falado, bom, pode acontecer alguma coisa, né, gente? A gente nunca sabe. Então a gente tem que ficar atento. E o PT sabe disso. O PT está muito vacinado nessa eleição. Eles estão cuidando. Né? Tanto que ontem, vocês viram isso, gente? Ontem todas as TVs alternativas do YouTube chegaram, as de esquerda, né? Chegaram a um nível de audiência parecido com o de uma TV aberta. Né? Isso é importante também. Né? Isso dentro da progressão geométrica. Né? Então, tem uma massa crítica, né, funcionando aí de uma mídia, né, que é super qualificada, né, que está funcionando por aí. Né? Sem falar nisso, né, gente? Boca Rosa, Felipe Neto, Anitta, Pablo Vittar. É uma onda, né, gente? Tem uma onda aí acontecendo. Né? Agora, se o Bolsonaro vai ter força para quebrar essa onda, isso a gente tem que ver ainda. Ele é o presidente da República. Segundo o Adam Przeworski, que é um super estudioso da democracia, o governo sempre tem vantagem. Né? Então, a gente tem que ficar atento. Mas o cenário hoje ele é muito interessante. Né? Virou uma espécie de clichê da interpretação dos resultados de 2018 apontar o atentado sofrido por Bolsonaro como o principal fator para explicar sua ascensão ao longo do mês de setembro. Gente, assim, ó, principal fator é uma palavra, é um termo técnico, né, gente? Um fator na estatística, ele é um conceito técnico, né? Um fator é uma conjunção de variáveis, né? Então, do tipo, pode chegar na questão simplificada. Bom, Bolsonaro venceu por causa da facada. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo aqui, inclusive. A cadeia de raciocínio é simples. O atentado produziu uma cobertura maior da mídia, que, por sua vez, aumentou o número de apoiadores do candidato. Né? Utilizando apenas os resultados da pesquisa do Datafolha e do Ibope, não temos elementos para avaliar qual teria sido o efeito do atentado. Olha, isso aqui é interessante. Né? Estatisticamente, né, não temos elementos para avaliar qual teria sido o efeito do atentado em Juiz de Fora sobre esse crescimento da candidatura de Bolsonaro. Os institutos que fazem pesquisas de opinião telefônica tinha uma ideia naquela eleição de que diziam que o Bozo não tinha grande tempo no horário eleitoral e que ele não ia longe. Foi o que ele diz no início do livro. Né? É só olhar as proporções. Né? Os institutos que fazem pesquisas de opinião telefônica diariamente têm como captar melhor esse efeito. Infelizmente, os bancos de dados de tais sondagens não são disponibilizados para posterior análise. Mas os analistas do Instituto Ideia Big Data, empresa que faz pesquisas diárias por telefone ao longo da campanha de 2018, sugerem que Bolsonaro teria crescido após o atentado, embora ele já estivesse em ascensão. Olha que importante. Ele cresceu, mas ele estava crescendo. Né? Nunca conseguiremos responder a pergunta predileta a respeito dos resultados das eleições de 2018. Será que Bolsonaro ganharia sem o atentado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O atentado ajudou, mas acho que ele ganharia. Eu acho que é uma questão sistêmica, gente. Né? Quer dizer, tu acreditar assim que bom, tem uma onda vindo, né? Tu achar que tem um copo d'água ali que ajudou essa onda, que fez com que essa onda destruísse uma cidade, né? Vamos ver. Fábio, Sim. eu estava lendo aqui o que o Jeff colocou aqui no chat, né? Que tinha uma ideia naquela eleição que diziam que com o Bozo não tinha grande tempo no horário eleitoral, ele não ia longe, ia se manter nos 25%, 30% de intenção de votos.
Nada mais enganoso, foi o que vimos. Mas Jeff, eu tô te lendo aqui, tá? Mas eu fico pensando, assim, que se ele aparecesse mesmo falando, será mesmo que ele se elegeria? Porque o cara não consegue articular, né? Porque num comício é muito mais fácil. Tu fala meia dúzia de coisas, tem aquele povo lá gritando e ovacionando, mas quando ele vai para essas para coisas que sejam mais consistentes, né? Não, porque o que ele ia, se ele tivesse mais tempo, o que ele ia mostrar de plano de governo, por exemplo? O que sabe? Aonde essas coisas eu fico ainda em dúvida. Mas não tem como saber, Dani, porque ele preparou não tem. toda a estratégia dele pensando nisso. Né? Essa é a história. Esse é um futuro, esse é um futuro. Sim, é eleição TikTok, né? Sim, sim. É que esse é um futuro que não é possível, né? Esse é um futuro que não existiria, no sentido, né? Ele se filiou a esse partido especificamente, né? Tudo isso já estava sabido de antemão, né? E toda essa estratégia estava sendo montada para isso. Né? A única chance dele ter essa história das possibilidades, a única chance disso acontecer era ele ter se filiado ao PSDB ou ao PT. Né? Mas não era isso, né? É a coisa de como foi feito, né? É a história do outsider, né? Que é toda a força da campanha dele. Ah, se ele tivesse mais tempo, né? Mas isso é uma hipótese que não existe, né? Agora sim ele teve tempo, que foi o governo dele, né, Dani? Ele teve 4 anos de campanha eleitoral, né? E tá aí o resultado. Tá aí o resultado. E uma pandemia no meio, né? Que é a grande facada, né? A verdadeira facada. Só que não é a facada que teve o efeito reverso, né? A facada que destruiu o pouquinho de governo que ele tinha. Né? Se não fosse a pandemia, aí a gente poderia imaginar, se não fosse a crise da pandemia, gente, ia estar super na boa, né? Ia estar super na boa, governo liberal, autoritário, etc. Ele ia juntar mais o centrão, ele não ia entrar em conflito com, né, como ele entrou. O Moro seria ministro, né? O Mandetta não saiu. O Mandetta é isso, o Mandetta é um exemplo. Mandetta ele é um cara que poderia muito bem ter sido ministro do PSDB. Aliás, o Mandetta poderia ter sido ministro do PT também, né? E não aconteceu nada. Seria Paulo Guedes, Mandetta e Moro, né? Então seria mais um governo neoliberal com características autoritárias. Chegou a pandemia, ele se recusou, aí é que tá, né? Aí é que tá, ele resolveu investir naquela fórmula trampista radical para o cercadinho, só que aí sim faltou inteligência mesmo. Faltou inteligência, porque ele não. Essa foi a grande falha dele, na verdade. Né? Desconsiderar. E aí o mundo conspirou contra ele, né? Teve outro fator também, né? Tipo, foi uma pandemia mundial, né? E agora, gente, eu tenho lido cientistas políticos falando, né? O Bolsonaro está virando um estudo de caso, né? O Bolsonaro está entrando em livro de história, né? Os cientistas, grandes cientistas políticos estrangeiros, eu estou lendo agora né? O cara começa o livro dele falando do Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro está entrando para a história, como se fosse um Hitler, né? Isso é uma coisa maluca, envergonhante total, né? Tipo, o Getúlio Vargas não tem isso, o Lula não tem isso, né? E o Bolsonaro está nos colocando para a história. Nós somos um estudo de caso. Sim, os caras vão nos olhar como eles olhavam os alemães na época do nazismo. Exatamente, mas aí é assustador, né? Porque daí tu olha para o lado e daí tu né, pro ladinho, assim, e tu ainda vê pessoas, né, que estão ali reafirmando e ainda pensando, não sei se não vou votar de novo, e isso é assustador. Sim, porque ele foi eleito democraticamente.
E tem esse núcleo dele aí, desses 25%, 30%, que não arreda o pé, e muita gente que ainda assim pensa que, bom, que se a alternativa for entre ele e o Lula, eu vou votar nele, mesmo com todas as atrocidades, mesmo com toda... Bom, né? Aí vem o Conselho Federal lá de Medicina e visitar o cara e dar tapinha nas costas. Aí que tá, aí é aquilo que o Rudahit falou, né? Lembra que o Rudahit falou que ele investiu em 18 tipos de perfil na internet diferentes, né? Inclusive pessoas que ignoram quem ele é. Tem pessoas ainda que ignoram quem ele é. Né? Não sabe quem ele é ainda. Né? Mas é que eu não sei se não sabem ou se realmente compactuam. Mas é aquela postura, Dani, que é assim, olha, para mim político é tudo igual. A pessoa está alienada do sistema político. Entende? Só que esse cenário está mudando, né? Eu tenho os dados de pessoas que estão se cadastrando como eleitores, né? A ideia, assim, tem pesquisas que estão falando sobre isso, né? 75% das pessoas que estão respondendo pesquisa não pretende mudar o seu voto, né? Esse é um dado muito importante, né? O Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, né? O Lula está ganhando entre os mais pobres, que são pessoas que estão cagando para qualquer coisa, WhatsApp, rede social e tal, né? São pessoas que estão passando por um perrengue e durante a pandemia passaram por um perrengue pior, né? Supostamente o Bolsonaro conseguiu na pandemia querer ser solidário com essas pessoas e em alguns nichos conseguiu. Essa ideia assim, eu quero, né? O pipoqueiro da esquina não pode deixar de trabalhar, né? Só que mesmo assim ele não ajudou essas pessoas. E as pessoas sabem disso, nem com auxílio emergencial. Ele mentiu de novo, né? Porque ele não queria dar auxílio emergencial. O Paulo Guedes não queria dar auxílio. O Paulo Guedes propôs R$200. E aí essa não está na conta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria dar mesmo auxílio emergencial. O Paulo Guedes é que não deixava. Que o Bolsonaro tinha um lampejo de populismo, né? Mas aí entra o Paulo Guedes. Né? Eu não sei se vocês viram, rolou um videozinho aí que foi uma cena muito emblemática no Festival de Cinema de Gramado, alguns artistas cruzando a rua coberta lá e cantando Lula lá, não sei o quê, e o povo, né, os frequentadores de Gramado da rua coberta gritando mito, mito. Vocês viram isso? E aquilo ali eu acho que foi muito emblemático. Agora tu falando disso, né? Enfim, assim, porque pareciam dois mundos fora, né? Um troço louco, assim, Sim. né? Porque quem frequenta o Festival de Gramado, quem vai, quem faz o festival se movimentar, né? É um público completamente diferente de quem está lá participando como eu senti produtor, isso também, artista, Dani. enfim. Eu senti a mesma coisa que tu. Gramado, né? Gramado. Mas é que foi muito doido isso, assim, sabe? Porque ficou, acho que foi uma cena muito emblemática dessa e dessa coisa deslocada, sabe? Porque acho que é um pouco isso que a gente está vivendo, assim, né? Tu fica ali tateando o que é o que, quem é o que, e como que as pessoas chegam a gritar mito, mas só um pouquinho, né? Tu também quer curtir um festival de Gramado, tu teoricamente assiste filmes, mas esses filmes tu não pensa, tu não... É muito louco isso, muito, muito fora. E Gramado é um lugar que tem forte correntes nazistas, né, e higienistas. Sim. Gramado fez uma política de recolher os moradores de rua, né? Então, claro, tu chega lá naquele lugar que é uma cidade... Gramado é uma cidade não cenográfica. Não é recolher, não tem? Tiraram? Tiraram. E Jefferson, tá errado, Jefferson. No Rio Grande do Sul, o Lula tá na frente, viu? Por causa do PSDB. Né? O Lula tucanizou essa história. O Lula tá ocupando o lugar do PSDB na eleição. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, por causa do Eduardo Leite, que está em primeiro nas pesquisas, né? E por causa da rejeição ao Bolsonaro, o Lula está na frente, por incrível que pareça. Né? Isso é um sinal, é porque a rejeição do Bolsonaro é muito alta. Santa Catarina é 100% Bolsonaro. Né? Mas é que Santa Catarina tem 1 milhão de pessoas.
Santa Catarina nem chega a ser um estado, né? Santa Catarina é a fronteira grossa, né? Entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Santa Catarina não fede nem cheira na eleição. Né? Olha os papinho bairrista. E depois nos chamam de bairrista, senhor Mas me diz qual é a Fábio. população de Santa Catarina, Dani? Sei lá qual é a Quantos população. eleitores tem? Olha o tamanho de Santa Catarina. Florianópolis, a capital, tem 700 mil habitantes, né? Mas será que eles têm uma associação de classe média lá? Hã? Não, mas é que assim, o Paraná não é relevante eleitoralmente, Dani. O Paraná. Nem nós aqui. O que ganha, nem o Rio Grande do Sul também não. O Rio Grande do Sul todo tem a população da capital, São Paulo. São Paulo, capital, tem a população do Rio Grande do Sul, gente. Né? Então, onde que se ganha a eleição? Minas, São Paulo e Nordeste. É isso aí. A não ser que seja que nem a eleição de 2014, que foi decidida por 2 milhões de votos. Né? Aí sim, né? Mas acho que nem Santa Catarina tem 2 milhões de votos, eu acho, né? No total. Não tem. Né? A população de Santa Catarina é minúscula. Né? E outra coisa, né? Em 2002, Lula ganhou em Santa Catarina, né? Isso é um dado importante, né? É que assim, gente, ó, que encontro louco, né? Esses números são loucos. Pensar, o Lula vai ganhar no Rio Grande do Sul porque tucanizou os... Tipo... Né? Não são só os professores de história, porque isso rende inúmeras sessões de psicoterapia e volta lá para a faculdade, lê tudo de novo, e porque... Acontece que a gente tem que pensar, Dani, com a cabeça das pessoas, não com a nossa cabeça engajada. Você viu, gente, as divisões assim em relação a grupos? Você viu ali nas intenções de votos lá? Vocês viram assim quando eles colocam em grupos, tipo religião, né? O Bolsonaro ele ganha entre os evangélicos e o Lula entre os católicos, por exemplo, né? Bolsonaro e Lula têm empate técnico entre brancos. Vocês viram isso já? As questões das diferenças entre... Ele analisa tudo nesse livro aqui na eleição de 2018. Eu acho interessante a gente ver pelos públicos, viu? Quem elegeu o Bolsonaro foram homens brancos, bem instruídos, né? Adultos e jovens, né? Quem botou o Haddad no segundo turno foram miseráveis, analfabetos e mulheres jovens. Isso a gente vai ver depois, né, gente? A gente está dando spoiler aqui, né? Mas ele vai analisar todo o perfil do eleitorado que elegeu o Bolsonaro. Mas o mais importante, gente, foi que o vácuo que o Bolsonaro preencheu, juntando com o antipetismo, aí sim pegou o voto tucano. Não, e eu vou te falar, tipo, os cabo eleitoral desse ano aqui digital, né? Digital lá do Lula é a Anitta e aquele Janones, né? Você viu? O Janones tem 10 milhões de seguidores no Facebook, então, que é a rede e a Anitta também tem muito, né? Tipo... É uma terra sem lei, né, gente, esse negócio da internet, né? Então, é algo que eu acho que desprezaram, em 2018, desprezaram muito isso. É isso, Fábio. O Bolsonaro se elegeu, a minha tese é essa, por uma viralização. Se vocês lembrarem de como é que estava o clima em 2018, os bolsonaristas pulavam, né? Chutava uma moita, caía 10 bolsonaristas. Parecia apocalipse zumbi, gente. Né? Olha lá o fulano de meu irmão é bolsonarista, meu pai hoje, agora não, né, gente? Agora tá diferente. Agora o Lula tá crescendo, agora o Lula tá ficando popular, né? Agora tu tem aí a Anitta, né, gente? Agora tu tem aí o Pablo Vittar, essas pessoas têm 20 milhões de seguidores na internet que amam eles de paixão, né? São massas. Você sabe que a Pablo, ela foi no Coachella esse ano, né, lá nos Estados Unidos, e teve, né? Eles até brincaram, né? Tipo, vem me tirar daqui, né? Porque aqui nos shows aqui no Brasil, né? Eles foram proibidos lá no Lollapalooza, né? De usar a camisa, bandeira e etc. Aí lá, né? Lá fora eles vão proibir aqui, né?
Gente, não E é... daí depois eles ainda dizem que a ditadura vai ser quando tiver o Lula, né? Gente, Mas é engraçado como ninguém pode, né, o fazer verdadeiro propaganda fato hoje. histórico ontem, Fábio, É. da entrevista do Lula foi o que o Bonner falou no início. O Bonner desmontou o Lula, dizendo assim, olha, o senhor não deve nada para a justiça. Isso é inacreditável. Eu levei um susto, eu acho que o Lula se assustou também. Tipo, oi? Tu imaginava um Tem uma soco pegadinha? e veio um beijo na boca. Vocês já fizeram uma dinâmica que eu faço agora, estou pensando em fazer, quando acabar a pandemia, eu quero fazer com meus alunos. Já viram isso? É uma dinâmica que tu faz um trenzinho, né? Primeiro começa com o cara que dá a dinâmica na ponta, né? Aí, assim, as pessoas todas ficam do lado de fora, né? Sem saber o que está acontecendo lá dentro, né? E aí tu pega a pessoa da frente e a pessoa de trás está combinado, tá? Então elas fazem um trenzinho de duas pessoas cantando uma música, café com pão e bolacha, café com pão e bolacha. E aí a pessoa que está de fora, ela entra e ela não sabe o que está acontecendo ali. E aí o trenzinho para e aí tem duas pessoas. Aí entra uma terceira. Aí a primeira dá um beijo na segunda, né? E a terceira acha que vai levar um beijo também. E ela leva um tapa. E aí ela tem que fazer isso com a pessoa que entrar, né? Então, continua, café com pão. Aí entra uma quarta pessoa. Aí a primeira dá um beijo na segunda, a segunda dá um beijo na terceira, aí a quarta acha que vai levar um beijo e ela leva um tapa. E aí vai indo. Aí imagina, tem uma hora que vem 20 pessoas, né, na fila. Aí, então tem 20 beijo, e o cara viu 20 pessoas sendo beijadas. Aí ele, vou levar um beijo. Pá, leva um tapa na cara. Foi o que aconteceu com o Lula ontem, né? Porque o Lula achou que o cara ia... Cara, senhor presidente, o senhor agora não deve nada para a justiça. Eu não sei se vocês lembram daquele dia macabro, né, gente? Quando a Dilma botou o Lula de ministro. Aquilo foi o dia, para mim, mais macabro da história da política brasileira. Lembra, Fábio? Que o Sérgio Moro lançou o áudio de uma ligação entre o Lula e a Dilma, ilegal, que não dizia nada, ou seja, aquela ligação... É isso que é o mais inacreditável, porque aquele telefonema não dizia nada. Né? A Dilma dizia para o Lula, tu é ministro agora, tu vai ganhar teu termo de posse aqui, se tu precisar de qualquer coisa, comprovante de endereço, sei lá, né? E lançaram isso no Jornal Nacional. Naquele dia teve panelaço, foguetória, a galera saiu para a rua, né? Passa o tempo e o Bonner vem e fala isso. Não, e essa frase do Bonner foi depois das insistentes perguntas sobre corrupção. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai... Tipo, né? Então, sim, isso é um momento histórico. Né? Eu imagino o Sérgio Moro vendo isso. Que não tem roupa para assistir o Jornal Nacional hoje, é esse momento, assim, né? Mas é isso, assim, Isso foi um soco na cara do Bolsonaro. Um soco na cara do Bolsonaro. Essa pergunta bateu no Bolsonaro, não bateu no Lula. E aí ele define que não vai nos debates mesmo, né? Eu queria ver o Moro vendo isso, sabe? Eu queria ver o Moro vendo isso. Presidente, o senhor agora está quites com a justiça. Não deve nada para ninguém. Preciso sair. Eu também preciso sair, gente. Continuamos lendo semana que vem. Leiam o livro, gente. Leiam o livro, vale a pena. Tem mais coisa por aí. Nos vemos então, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Até semana que vem. Vou subir Até a próxima semana. Até.